Welcome to USA to Ride, the show where Eduardo and Julie hit the roads on two wheels to bring you the best of the motorcycle world. We will talk to experts, shop owners, and mechanics and share the best places to go, maintenance tips, stories from the road, and much more. Rev up your engines. Here is Eduardo Schneider and Julie Maioli. Boa noite, começando mais um USA to Ride pelas ondas do WWNN AM 1470, transmitido direto de Boca Raton, pelo sul da Flórida e online para todo o Brasil e para todo mundo, né, Julie? É isso aí, boa noite a todo mundo, boa noite ouvintes e mais um USA to Ride. Bom, a gente lembra que hoje as linhas de telefone estão abertas. A gente tem um programa um pouquinho polêmico, que a gente vai querer participação de todo mundo. Quem quiser entrar em contato com a gente, participar do show, tá o Ken e o Stefan na nossa técnica esperando a tua ligação, 1888-565-1470, 888-565-1470. Quem quiser assiste a gente ao vivo também, pela www.nnradio.com, vê a minha carinha, a carinha da Júlia ali. Eu não sei se isso é um plasma ou não, mas tudo bem. Vai lá, clica no símbolo da TV e assiste a gente. Pessoal que está no Brasil e nos Estados Unidos ou ao redor do mundo, pelo iHeartRadio e o TuneIn, procura a rádio WNN e vai encontrar a gente lá também. Quem quiser conversar com a gente pelo facebook.com/USA2Ride, a gente está sempre online. E quer mandar uma pergunta, quer perguntar alguma coisa sobre como é que é andar nos Estados Unidos? info@usatowride.com. Ok! Bom, vamos começar. A gente tem um programa super polêmico hoje, Julie, que a gente passou os últimos 10 dias trabalhando nisso, mas antes de entrar nesse assunto... Iron and Clematis 2. A gente já tá começando a ficar especialista na coisa de moto antiga, né, Julie? E é uma delícia, né, Eduardo, ver aquele monte de motocicleta diferente. Algumas, assim, customizadas, outras são feitas no quintal de casa. É um espetáculo. Aliás, falando em moto feita em quintal de casa, a gente viu algumas ali. Aliás, a gente viu várias empresas que vendem acessórios que você monta a sua café racer mesmo na garagem de casa, né? Na hora. Inclusive, eu estive conversando com um policial, um oficial, e ele estava com a Harley Davidson dele, né, da West Palm Beach. E do lado ele estava com a café dele, feita por ele, com peças assim, uma aqui, uma colar. Eu tenho foto disso, eu vou colocar no nosso site. Vai estar no usatowride.com a partir de amanhã. E, bom, lembrando que o Iron e Clematis, eles fizeram a rifa de uma Café Racer, 1970 e pouco, uma BMW. 74. E o dinheiro da rifa foi para uma organização chamada Canine for Companion Independence, que são cachorros que ajudam pessoas que têm problemas visuais, problemas deficientes físicos. Disabilities, né? Disabilities, como a gente fala aqui nos Estados Unidos. Isso. Bom, a gente tem um programa que eu acho que em meia hora a gente não consegue cobrir tudo, porque ele vai ser bastante polêmico e a gente vai tratar de um assunto que aqui nos Estados Unidos é conhecido como lane sharing, no Brasil, compartilhamento de faixa. Isso. Então, Julie, para começar, fala pra gente o que você encontrou em relação a leis que regem a situação do compartilhamento de faixa nos Estados Unidos. Mas antes eu quero dizer que, para abrilhantar esse nosso programa, nós temos convidado especial. A gente vai chegar nele já já. Ok. Bom, as nossas pesquisas todas eu tenho aqui e eu vou trazer para vocês, ao pé da letra, duas leis. A lei da Flórida, que eu pesquisei no site do Senado da Flórida, é só acessar o site do Senado e a lei está lá. Capítulo 316.209 do Controle de Tráfego do Estado da Flórida. Subseção. Número 1. Todas as motocicletas têm o direito de usar toda a largura de uma faixa de rodagem. Nenhum veículo motor deve ser manuseado de forma a impedir que motocicletas usem toda a largura da faixa. Ok. 2. O operador de uma motocicleta não pode aproximar e ultrapassar um veículo na mesma faixa onde se encontra o veículo sendo ultrapassado. 3. Nenhum indivíduo pode operar uma motocicleta entre as faixas de rodagem ou entre filas de automóveis, assim como filas paralelas. 4. Motocicletas podem trafegar lado a lado na mesma faixa, mas com limite de 2 motocicletas por faixa. 5. Oficiais de polícias e bombeiros, enquanto no exercício de suas atribuições, estão isentos de suas subseções. 6.
6. Violação dessa lei é uma infração não criminosa, porém passível de multa como previsto no capítulo 318. Essa é a lei ipsis literis. Ok, vou traduzir a lei então, ok? Por favor, Eduardo. Estado da Flórida, lane sharing, compartilhamento de faixa, é proibido e dá multa. Ticket aqui. Okay? Ticket. Agora, o estado da Flórida é um dos 49 estados, dos 50 estados americanos, onde o compartilhamento de faixa, o lane sharing, não é permitido. Mas existe um estado aqui, nesse país, em que é permitido? Como é que a gente pode dizer isso? Não existe lei, certo? É a Califórnia. Ok. Então, o que existe é o seguinte: a Califórnia nem permite, nem proíbe que motocicletas ultrapassem outros veículos utilizando a mesma faixa e trafegando na mesma direção destes outros veículos, uma prática frequentemente chamada de lane sharing, ou lane splitting, ou filtering. E essa informação vem direto do site do California Highway Patrol, os famosos CHIPs. CHIPs, exactly. Ok. Bom, traduzindo essa lei, não tem nada para traduzir. A Califórnia não toma uma posição, mas enquanto ela não toma uma posição, ela permite ou faz vista grossa para os motociclistas. A gente tem algumas estatísticas em relação a isso. Só fazendo um complemento, como quase tudo aqui, o que não é proibido, estritamente proibido, é permitido. É permitido. Ok. Bom, a gente fez uma pesquisa extensa sobre isso, mas eu acho que a gente não pode continuar o programa sem apresentar o nosso convidado. Que é o Osias Batista Neto, que está no rádio, no telefone com a gente agora, direto do Brasil. O Osias, ele é formado em engenharia elétrica pela Universidade Federal de Minas Gerais e é mestre em transportes também pela Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais. Outra coisa, ele é motociclista e, além de ser motociclista no Brasil, o Osias já viajou o mundo inteiro de moto, acompanhando pessoas, sendo o capitão de algumas equipes, digamos assim, times de companheiros, de parceiros em várias estradas americanas. Exatamente. Então, vamos lá. Boa noite, Osias. Você nos escuta? Boa noite, Eduardo. Boa noite, Júlia. Prazer ter você com a gente. Bem-vindo ao USA to Ride. Osias, você deve ter escutado a nossa introdução. Você está aí pelo Skype também. Quer dizer, quem está assistindo a gente pela www.nnradio.com está vendo a carinha do Osias aí também junto com a gente. Um grande prazer ter você com a gente, Osias. E obrigado por trazer o seu expertise ao nosso show. E é um assunto tão polêmico. E, para começar, eu queria perguntar para você o seguinte, Osias. Em primeiro lugar, em termos da sua experiência nos Estados Unidos e no Brasil, qual é a sua posição em relação à coisa do lane sharing? Eduardo, o lane sharing ele depende muito da educação geral de todo mundo, tanto do motorista do automóvel quanto do motociclista, né? Nós temos o lane sharing, por exemplo, no Brasil, que é uma coisa extremamente perigosa, né? A forma como ele é feito no Brasil, nós estamos vendo aí uma sequência de uma reportagem aí, né, feita aí em Belo Horizonte, é extremamente perigosa. Agora, nos Estados Unidos é diferente, né? Nós temos, o grande problema do lane sharing é a diferença de velocidade e a manutenção ou não da faixa entre os carros, né? Osias, existe um movimento muito forte aqui nos Estados Unidos hoje que estão querendo transformar, na verdade, as leis em vários estados dos Estados Unidos, assim como é na Califórnia. A gente tem no nosso vídeo aqui, ao mesmo tempo que a gente está, né, vocês veem a carinha da Júlia, a minha e a do Osias direto do Brasil, a gente tem alguns vídeos que a gente capturou do YouTube, de dois grupos, na verdade, um grupo da Califórnia que mostra a maneira correta, né, vamos dizer assim, prudente, né, o seguro do lane sharing, e mais pra frente a gente vai ter imagens de um sujeito chamado Mike Terrorista, que colocou um vídeo no YouTube que, na minha opinião, o nome dele devia ser Mike Suicida, ao invés de Mike Terrorista. Esse vídeo, inclusive, quem me deu o link foi o Osias mesmo, como exemplo do que não fazer. Com certeza. Osias,
eu vou te perguntar uma coisa. Existe um estudo que mostra que a Califórnia, em comparação com a Flórida e o Texas, que são dois mercados de motociclismo muito semelhantes, a Califórnia conseguiu reduzir o número de acidentes fatais de motoristas, principalmente no que se diz respeito à colisão traseira, né? O carro colidir com a moto vindo por trás da moto. Eles conseguiram reduzir em 30% e eles atribuem isso ao lane sharing, ao compartilhamento. Você acredita que a redução se vem daí? Júlio, pode complementar. Só um detalhe, uma coisa que a gente ouviu muito e leu muito nessa nossa pesquisa, sempre que falam no compartilhamento ou no andar entre veículos na Califórnia, eles citam a questão de educação e saber ser treinado para essa ação. Ou seja, eles desencorajam inexperientes a fazê-lo. Júlio, a questão que eu vejo do lane sharing, né, como funciona aí na Califórnia, é porque a motocicleta ela é muito menos visível do teu carro, tá? Então, o motorista que está andando atrás da moto, ele tem menor percepção da distância que ele está da moto, ele tem menor percepção do espaço que a moto ocupa na pista. Então, por isso que acontece a colisão frontal, que ele não consegue julgar muito bem como ele julga com o carro, né? Tem uma diferença de visão, ele acaba batendo na traseira da moto, né? Agora, quando acontece o caso, aqui no Brasil nós chamamos de corredor, esse espaço entre os carros que estão parados, né? Quando o motorista se dirige, ele passa entre um carro e outro, né? Esse corredor, ele tem que ter uma certa dimensão para que ele consiga parar, consiga passar. As faixas, elas têm larguras variáveis. Nos Estados Unidos a gente tem uma vantagem que as faixas eles têm em princípio 3,60 metros de largura, então o espaço entre os carros é um espaço mais ou menos constante, né? Só isso é verdade. Ele pode variar entre as faixas pintadas, ele pode variar, ele não tem que andar exatamente no eixo. Então, uma oscilação do motorista, ele leva ao estreitamento desse espaço que o motociclista tem para passar, né? Não é nem o caso do motorista estar trocando de faixa, não. Na hora que ele dá uma oscilação, uma flutuação dentro da faixa, ele estreita ou alarga aquele espaço. Então, se a diferença de velocidade entre a motocicleta e o automóvel for alta, quer dizer, a moto está rápida. Em geral muito mais rápida que o carro, como nesse vídeo aí, né, do Mike terrorista, o Mike suicida, como falou o Eduardo aí, né? Verdade. Então, vocês estão assistindo exatamente esse vídeo. Desculpe, essa diferença sendo muito grande de velocidade, o motociclista não tem tempo de escapar dessa variação que o carro faz dessa largura. Então, eu sou amplamente favorável ao lane sharing com condições, desde que sejam feitos com velocidades mais reduzidas e que permitam ao motociclista ter o controle disso. Se o diferencial de velocidade dos dois for muito alto, qualquer oscilação dos automóveis é perigosa. Em áreas urbanas, Eduardo, ainda tem um outro problema sério, que os pedestres costumam atravessar entre as faixas, fora da faixa de pedestre. Nos Estados Unidos é menos comum, mas em vários lugares isso acontece, né? Então ele atravessa entre os carros, como os carros estão parados, ele não olha se está vindo moto ou não. Então pode acontecer atropelamento de pedestre, porque o pedestre não está aguardando, não está esperando que tenha um motociclista entre as faixas. É interessante, inclusive, essa coisa do acidente por trás da colisão traseira, né, ou frontal pelo automóvel. Quando você faz o curso que a gente chama de Safe Riding, né, o curso de motociclismo nos Estados Unidos, para aprender a pilotar uma motocicleta, uma das instruções que você recebe, como no estado da Flórida, principalmente, que não permite a coisa do lane sharing, uma das instruções que você recebe é o seguinte: chegou no sinal, parou no sinal, seja você o primeiro veículo da pista ou não, deixe engatado na primeira e fique de olho no espelho. Quer dizer, você recebe essa instrução, ou seja, o Safety Riding Institute, né, o Foundation, que cuida dessa parte de pilotar com segurança, eles têm consciência de que existe esse risco. Quer dizer,
até onde, tendo conhecimento disso, até onde será que não está no momento de realmente começar a analisar a coisa uma reavaliação do lane sharing? Pelo menos, no caso, a gente teve essa conversa com o pessoal do Independent Motorcycle Skill Team no final de semana, que a gente foi visitar o pessoal, Jeff Clark, que foi nosso visitar. Segundo o Jeff, é contra. Ele acha que não é seguro mesmo. Ele acha que não é seguro, boa parte do grupo dele acha que não é seguro. Né? Mas quando a gente traz o assunto da colisão traseira, realmente as pessoas concordam. Eu vou até a minha experiência como sport biker no Brasil, óbvio, né? Eu não tenho coragem de ficar atrás de um para-choque, Osias. E tu sabes bem a nossa realidade de rodovias no Brasil, o estado das rodovias no Brasil, como tu disseste, a largura das rodovias no Brasil. Eu não tenho coragem de ficar atrás de para-choque. Eu não fico. Eu cruzo. Principalmente se for um SUV, um truck, um caminhão, eu não fico atrás, porque, primeiro, eu não consigo avaliar o que está acontecendo à frente. Uhum. Eu não tenho visão. Então, se tem alguma coisa logo à frente que, porventura, o carro da frente vá acionar os freios repentinamente, eu não tenho essa visão. E a moto é muito mais rápida, muito mais leve. Então, eu não me sinto confortável e eu realmente ultrapasso de forma segura, sem dúvida. Não faço o que esse sujeito Mike está fazendo aí. Isso, eu acho que realmente eu chamaria nem de suicídio, é roleta russa. Mas a minha opinião é essa, é procurar uma zona de segurança. Ô, Júlio, tem uma outra questão da colisão traseira, que, enquanto ela não acontece, as pessoas não se percebem disso. O Eduardo falou com muita propriedade aí que a pessoa tem que parar e ficar com a primeira engrenada e com a embreagem pronta para arrancar. Por quê? É muito comum o motorista para e fica olhando para a lâmpada vermelha, esperando ela ficar verde. Então, o que acontece? Nesse momento, vem uma motocicleta fazendo o lane sharing, passando entre os carros, e vem e se coloca na frente do motorista. O motorista não está olhando para aquela moto, ele está olhando para o semáforo, para o sinal de trânsito, para a luz vermelha. Na hora que a luz fica verde, se ele for um motorista mais afoito e o motociclista não tiver saído da frente dele, ele bate na traseira da moto que está na frente dele porque ele não prestou atenção na moto. Aquela moto se confunde com os pedestres que estão na faixa, se confunde, ela fica menos visível, né? Então, isso aí é um outro risco que acontece. E é interessante... desculpa, Osias, é interessante que você falou agora, porque é o seguinte, vale a pena lembrar também que já está provado isso, é um estudo, que 2/3 dos acidentes envolvendo motociclistas foram imprudência do motorista do veículo e não do motociclista. Uhum. E nessas pesquisas que a gente fez, em razão da permissão, entre aspas, na Califórnia, boa parte dos motoristas que foram entrevistados, a grande parte dos motoristas que foram entrevistados, que se dizem contra o lane sharing, eles nunca tiveram uma experiência de lane sharing para falar a respeito. E pior, o que o Osias trouxe antes, que é a coisa da educação do motorista e do motociclista, eles não sabem que o lane sharing é aceito. Não vamos dizer permitido, porque na verdade... Para dizer que é permitido, tem que estar na lei. Ele é aceito. Né? O lane sharing é aceito na Califórnia, mas os motoristas não sabem disso. Ou seja, no caso, vamos supor alguém vai tirar uma carteira de motorista. Se ele fica sabendo já, no treinamento dele, né, habitual de tirar a carteira... Que isso vai até facilitar a vida dele. É claro, ele não vai se assustar ao ver uma moto passando por ele no sinal fechado. Não é verdade, Osias? Outro dado que tinha nessa pesquisa, Osias, é que, dado mesmo da pesquisa, que muitos desse percentual que tiveram uma mínima experiência, tentam, de alguma forma, não permitir que o motociclista faça o lane sharing, atrapalhando. Aliás, já que você falou de número, então a gente vai falar do número aqui. 95% dos motoristas entrevistados na Califórnia era absurdo. Nunca tiveram nenhum contato, nenhum encontro, nunca foram tocados por uma motocicleta no trânsito.
Os 5% que já tiveram algum contato com o seu veículo, com uma moto que estava fazendo lane sharing, tiveram realmente danos mínimos, um espelho arranhado ou alguma coisa desse gênero. Mas ainda assim, quase 70% dos motoristas desaprovam a prática por achar que é perigoso. Sem ter experiência. Tem uma visão que é o seguinte: o lane sharing existe só na Califórnia, não existe no resto dos Estados Unidos, então as pessoas não estão acostumadas. O motorista americano é um motorista mais obediente, né, mais consciente do que o motorista no Brasil, né? Agora, o que a gente vê no Brasil? À medida que o número de motocicletas é muito grande mesmo, que o Brasil tem muito mais moto proporcionalmente ao número de carro do que os Estados Unidos. Então, à medida que o número de motos fica muito grande, com muitas motos fazendo lane sharing, o motorista passa a ter uma dificuldade muito grande de trocar de faixa, né? E o motociclista, ele começa a achar que aquele espaço entre os carros é dele. Não é dele. Ele está aproveitando um espaço no qual o motorista poderá ocupar ou não aquele espaço. Você não tem que dirigir o seu automóvel preocupado se tem uma motocicleta passando por você naquele espaço ou não. Você dirige dentro da sua faixa. O motociclista... É verdade. Prestando atenção nisso. E quando começa a ter moto demais, eles começam a achar que aquilo é o caminho deles, né? E quando o motorista faz uma oscilação, ele sai um pouquinho fora do eixo, ainda dentro da faixa de tráfego, então ele sai um pouquinho, desloca um pouquinho para a esquerda ou para a direita, o motociclista acha que ele foi fechado pelo motorista. Certo. Ele não foi fechado pelo motorista, ele não soube aproveitar o lugar que ele estava ocupando ali naquele momento. E eu acho que é importante lembrar o seguinte: a gente já está quase acabando nosso tempo aqui, mas é importante lembrar para aqueles que são adeptos à prática do lane sharing, que eu acho que vale a pena cuidar com algumas coisas. Primeiro, tomar cuidado dos espaços no trânsito. Quer dizer, você está vindo entre dois carros, toma cuidado com espaços, porque às vezes o espaço que você acha que você tem, na verdade, vai ser ocupado por um outro carro de outra faixa que não está vendo você. Então, muito cuidado com esses espaços. Marcações na pista, Julie. Você conhece a minha história com marcação na pista, né? A marcação da pista, a moto perde tração. É escorregadia. Muito cuidado, porque o lane sharing a gente está trafegando em cima da faixa, certo? Ou seja, úmida ou seca. Eu que sou favorável, digamos assim, eu sou favorável sim, em razão de segurança, por N outras razões, mas assim, eu tenho a grande preocupação, aqui nos Estados Unidos, falando sobre Estados Unidos, aqui nós temos uma rodovia com 5 lanes, 5 faixas, e as saídas para outras rodovias, outras highways. A gente vê comumente um carro saindo da extrema esquerda e indo para a extrema 3 ou 4 pistas. Direita, exato, numa transversal direta, sim, porque tem uma saída. Quer dizer, se vem vindo um motociclista, ele vai ser um choque, uma colisão frontal. Exatamente. Quer dizer, é um risco absurdo. E o que os californianos dizem é isso: tu podes fazer, mas tu tem que ter consciência dos riscos que tu estás assumindo à medida que tu tem conhecimento das regras de trânsito, que um carro pode fazer essa conversão de 5 faixas, se não vem vindo nenhum carro. Ele não pode pressupor que vai vir uma moto em fração de segundos, numa velocidade absurda. Então, tem que ter esse cuidado. É isso aí. Bom, a gente vai tá quase na hora da gente se despedir, né? Vou agradecer o Osias, né, pela participação dele. Ele vai voltar para o programa, com certeza. O Osias já ganhou a carteirinha dele de amigos do USA to Ride. Amigos do USA to Ride. Certo. Obrigada, Osias. Obrigado, Osias. Falar em amigos do USA to Ride, a gente lembra que sexta-feira agora vai ter o fundraiser do Gabriel Carreira, o advogado que é motociclista, o Gabe Carreira, no Mickey Stick, aqui em Pompano Beach. A gente vai estar lá a partir das 7 horas da noite. Os fundos levantados vão para o Joe DiMaggio Children's Hospital. Vamos lá, todo mundo. E a gente vai agradecer a presença durante a semana, a participação de todo mundo no Facebook, do Mauro Tarantino de Curitiba, do Eduardo Vidal Rocha de São Paulo, Cacau Boca Raton, que está aqui hoje com a gente. Tá aqui. O William Glacier e o Gustavo Galvez, da PFS Realty lá de Weston. O Alamil Morales, da Motortech, que vai estar aqui semana que vem com a gente. Bike Week Daytona. Carlos Castro de Porto Alegre, Janete Zatti, Bento Gonçalves, Rui Monteiro de São Paulo, o pessoal do Independent Motorcycle Skill Team
Eduardo Natália de Maringá e a nossa fã número 1, Sephora Dantas de São Paulo. Valeu, gente. Boa noite. Obrigado. A gente se vê terça-feira que vem com mais um USA to Ride. Good night. Obrigada, Cacau. You have been listening to USA to Ride, the show that takes you for a ride through the best of motorcycle living in the U.S. Join us next week for another exciting show. Until then, safe rides, everyone.